Oséias, capítulo 10. Israel planta o mal e colhe destruição. Israel é uma videira bela e viçosa, que cobre-se de frutos. Conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou a construção dos seus altares. Quanto mais próspera a terra, tanto mais erguem colunas com arte e esmero. Eis que o coração desse povo foi seduzido e dividido, e agora deve carregar sua culpa. Deus demolirá os seus altares idólatras e arrasará suas colunas sagradas. E nesse dia eles exclamarão: é certo que não temos um rei, porque não reverenciamos a Yahvé. No entanto, ainda que tivéssemos um rei, o que ele de fato poderia fazer por nós? Ora, os reis costumam fazer muitas promessas, mas não as cumprem. Juram falsamente e celebram pactos que não honram. Por isso, os litígios brotam como ervas venenosas nos sulcos dos campos arados. Um povo que vive em Samaria teme o ídolo em forma de bezerro de Bet-Avém, casa da impiedade. Eis que sua gente lamentará por ele, como também todos os sacerdotes idólatras que muito se alegravam ao contemplar o seu esplendor, e o verá ser extirpado deles e levado para o cativeiro. Sim, até mesmo este ídolo será levado para a Síria como um presente para agraciar o grande imperador. Neste momento, Efraim será humilhado e Israel se envergonhará grandemente por conta do seu inútil ídolo de madeira. Eis que o rei de Samaria será como lasca de madeira sobre a superfície das águas. E os altos de Aven, os altares da impiedade, o pecado de Israel, serão despedaçados. Espinhos e ervas daninhas crescerão e envolverão todos os seus altares. E nesse dia o povo clamará aos montes: aterrai-nos! E gritarão às colinas: cai por sobre todos nós! Ó Israel, tu tens pecado desde os dias de Gibeá, e continuastes errando até hoje. Porventura, a guerra contra os que praticam malignidades não os afetou em Gibeá? Ora, eu mesmo corrigirei o meu povo quando bem entender. Nações serão reunidas contra eles para castigá-los por causa do seu duplo pecado. Porquanto Efraim era uma novilha domada que gostava muito de pisar o trigo para lhe tirar a casca. Assim colocarei uma canga sobre o seu belo pescoço que tanto poupei. Conduzirei Efraim mediante arreios. Farei Judá lavrar a terra, e Jacó se ocupará de fazer sulcos no solo. Semeai justiça para vós. Colhei conforme o Redesh, amor misericordioso. Lavrai o campo virgem, porque agora é a hora de buscar a Yahvé, o Senhor, até que ele venha e faça chover sobre todos vós a chuva de justiça e salvação. Todavia, plantastes a impiedade, colhestes a malignidade. Comestes o fruto da mentira e do engano, visto que tendes confiado na vossa própria capacidade e na multidão dos vossos guerreiros. Portanto, entre o vosso povo se erguerá o fragor e o alvoroço das batalhas, e no momento todas as vossas fortalezas serão aniquiladas. Como o imperador Salmã, adorador do fogo, arrasou Bet-Arbel, casa da emboscada de Deus, no dia da grande carnificina, quando mães foram estraçalhadas juntos com seus filhos pequenos. Assim vos sucederá, ó Betel, casa de Deus, porquanto a vossa impiedade é enorme. Quando amanhecer aquele dia, o rei de Israel será absolutamente devastado. Oséias, capítulo 11. O amor do pai pelo filho Israel. Quando Israel era menino, eu o amei muito, e do Egito chamei o meu filho. Todavia, quanto mais eu chamava meu povo, como quem chama seu filho, mais essa gente se afastava da minha pessoa. Eles ofereceram sacrifícios aos Balaíns e queimaram incenso diante de imagens de ídolos esculpidos. Contudo, eu ensinei Efraim a andar, eu o carreguei no colo. Mas eles não entendiam que era a minha pessoa quem os curava e zelava por eles. Eu os conduzi com laços de bondade humana e grande amor. Fui eu quem lhes tirou o jugo pesado do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Não voltarão para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusam arrepender-se. Eis que a espada descerá sobre suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e os devorará nas suas fortalezas, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Embora roguem ao Altíssimo, de maneira alguma me adoram.
Contudo, como posso te abandonar e entregar-te nas mãos de outros, ó Israel? Como deixaria de te proteger ou te trataria como tratei Admá? Como agiria contigo do mesmo modo como lidei com Zeboim? Eis que o meu coração está comovido, toda a minha compaixão está desperta e voltada para ti. Portanto, não executarei todo o furor da minha ira. Eis que não voltarei a destruir Efraim, porquanto sou Deus e não um ser humano, o santo entre vós. Assim não virei com todo o meu zelo e cólera sobre ti. Eles seguirão a Yahvé. Ele bramará como um grande leão, e os seus filhos virão correndo e tremendo desde as terras do ocidente. Virão voando do Egito como o pássaro, e da Assíria como pombas. Então eu mesmo os estabelecerei em seus lares. Palavra de Yahvé, o Senhor. Efraim me cercou por meio de mentiras e a casa de Israel com engano, e Judá ainda anda rebelde contra Deus, o Santo Fiel. Oséias capítulo 12. A condenação de Israel e de Judá. Efraim alimenta-se de brisa, corre atrás do vento oriental o dia todo e multiplica enganos e violência. Estabelece pactos e acordo com a Assíria e manda a azeite para o Egito. Eis que Yahvé também tem uma acusação contra Judá, além do que vai castigar Jacó, isto é, o suplantador. Avaliando todas as suas atitudes, o Senhor recompensará Israel segundo as suas obras. Ora, Jacó, ainda no ventre da sua mãe, segurou o calcanhar do seu irmão, a fim de suplantá-lo. Mais tarde, como homem, lutou com Deus. Ele lutou com o anjo e recebeu a vitória. Chorou e suplicou o seu favor. Em Betel encontrou a Deus e ali conversou com ele. Sim, Elohim, o Senhor dos exércitos, Yahvé é o seu nome. Portanto, arrepende-te e volta para Elohim. Pratica o bem e a justiça e deposita toda a tua esperança em teu Deus. Como os descendentes de Canaã, mercadores que usam balanças enganosas e apreciam a extorsão, Efraim orgulha-se e exclama: certamente me enriqueci, adquiri para mim grandes propriedades. Não encontrarão mal nem pecado algum em mim, em todo o meu trabalho. Mas eu sou Yahvé, o Senhor teu Elohim, Deus, desde a terra do Egito. Eis que vos farei voltar a habitar em tendas como nos dias das vossas solenidades, festas fixas. Na época eu mesmo falava aos profetas, dava-lhes muitas visões e por intermédio deles falava em parábolas ao povo. Ó, como Gileade é ímpia! Sua gente não tem valor algum. Eles sacrificam bois em Gilgal, mas os seus altares são como os montes de pedras depositados sobre os sulcos nos campos arados. Jacó fugiu para a terra de Arã. Israel serviu em troca de uma mulher. Por amor a ela, trabalhou cuidando de ovelhas. Mas Yahvé libertou Israel do Egito mediante um profeta que zelou e cuidou do seu povo. Efraim, com seus pecados, amargamente inflamou a ira do Senhor, e por isso Yahvé fará cair sobre ele a culpa de todo o sangue que derramou, e ainda os abandonará, pagando assim o desprezo que deles recebeu. Oséias, capítulo 13. A ira de Yahvé contra Israel. Quando falava Efraim, havia tremor. Todos os respeitavam. Ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado por causa da sua adoração a Baal, e desde então começou a perecer. Hoje pecam cada vez mais. Com a sua prata, moldam ídolos de metal para si. Imagens elaboradas com arte e muita inteligência, todas obras de exímios artesãos. Chegam a conclamar: ofereceis sacrifícios a esses deuses, e ainda beijam seus ídolos inúteis, feitos em forma de bezerro. Por este motivo, eis que serão como a neblina das manhãs, como o orvalho que cedo evapora, como palha que se lança na eira e o vento carrega, como a fumaça que sai pela chaminé e logo se dissipa. Mas eu sou Yahvé, o teu Elohim, Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não adorarão nenhum outro Deus além da minha pessoa. Não há nenhum outro Salvador. Eu zelei e cuidei de vós no tempo do deserto, naquela terra árida e calorenta. Quando eu os alimentava, se fartavam, e depois de satisfeitos, tornaram-se arrogantes no coração, e em consequência me desprezaram. Por isso serei para eles como um grande leão, um leopardo feroz. Ficarei à espreita junto ao caminho. Serei como uma ursa de quem tiraram os filhotes.
Eu os atacarei com fúria selvagem e os retalharei. Como um leão esfomeado, eu os devorarei. Como um animal selvagem, os farei em pedaços. Eis que foste destruído, ó Israel. Quem poderá vir em teu socorro? Quem te ajudará? Onde está, pois, o teu rei para que te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes, aos quais rogastes, dai-me um rei e príncipes que governem? Sendo assim, deite um rei em meio à minha ira, e tirei-o na minha indignação. A malignidade de Efraim está toda devidamente calculada e o seu pecado registrado. Dores, como as da mulher em trabalho de parto, te sobrevirão. É uma criança insensata e negligente, pois quando chega a hora se recusa a sair do abrigo do ventre e enfrentar a luz. Contudo, eu mesmo os redimirei do poder do Sheol, da sepultura, e os resgatarei da morte eterna. Onde estão, ó morte, os teus flagelos e castigos? Ó Sheol, o mundo dos mortos, onde está a tua destruição? Eis que agirei sem compaixão nem misericórdia. Mesmo que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento oriental, o siroco do leste, o vento de Yahvé, que sobe queimando do deserto. E os seus poços secarão, suas fontes se estancarão, todos os seus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. O povo de Samaria carregará a sua culpa, porquanto se rebelou contra o seu Deus. Tombarão todos ao fio da espada, seus filhinhos serão partidos em pedaços e suas mulheres grávidas serão abertas ao meio. Oséias, capítulo 14. Há perdão ao Israel arrependido. Volta, ó Israel, volta para Yahvé teu Elohim, Deus, ó povo de Israel. Afinal, foram teus próprios pecados que causaram a tua queda. Agora preparai, pois, o que vais dizer, e retornai para Yahvé, e rogai-lhe. Perdoa toda a nossa maldade, todos os nossos pecados, e mediante teu amor misericordioso, aceita a nossa adoração, a fim de que possamos te oferecer o sacrifício dos nossos lábios com os novilhos. A Assíria não nos salvará, não mais montaremos cavalos de guerra, e jamais cultuaremos as obras de nossas próprias mãos, dizendo, Tu és o nosso Deus. Porquanto só Tu, ó Elohim, nosso Deus, és compassivo e cuidas do órfão e de todos os necessitados. Eis que eu curarei a sua infidelidade e os amarei de todo o meu coração, porque a minha ira já se retirou de sobre eles. Serei, portanto, como orvalho para Israel. Ele haverá de florescer como o lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Seus ramos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira e a sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam em segurança à sua sombra retornarão, renascerão como o trigo e florescerão como a videira. E o renome de Israel será como o do vinho do Líbano. Ó Efraim, o que tenho eu com os ídolos? Eis que eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Apelo final. Quem é sábio e tem entendimento? Todo aquele que considera a minha palavra. Quem tem discernimento e bom senso? Aqueles que se dedicam a compreender as minhas orientações. Ora, o caminho de Yahvé é a verdade, e os justos andam nele, mas os ímpios e transgressores tropeçarão e cairão.